Aku Sokuzan. 3 palavras, 3 lâminas, uma sentença de morte. Nos primeiros segundos, imagine ouvir isso como um sussurro cortante no fundo da sua mente. Aku Sokuzan. Traduzido literalmente, cortar o mal imediatamente. Não há julgamento, não há apelação, apenas a lâmina. Hajime Saito, o enigmático espadachim do Shisengumi e mais tarde aliado de Himura Kenshin, vive por esse código. E aqui está o dilema que prende a atenção de quem se aventura a entender sua mente. Será essa filosofia o ápice da justiça ou a sua completa deturpação? Saito não age por impulso, tampouco por piedade. Sua missão é clara: eliminar o mal, antes que ele tenha chance de crescer. E é a ética do aço, direta, letal, eficiente. Para ele, deixar o mal viver é permitir que ele contamine o mundo. Nesse sentido, sua justiça é pragmática, cirúrgica e ele não espera pelo sistema. Ele é o sistema. Mas será que isso é justiça? Ou é apenas uma vingança com outro nome? Enquanto Kenshin busca a redenção e acredita na possibilidade de mudança, até mesmo do mais cruel dos homens, Saito acredita que alguns simplesmente devem ser eliminados. Aqui nasce uma das maiores tensões filosóficas de Samurai X: o idealismo do pacifismo contra o realismo da eliminação. Kenshin vê esperança mesmo em assassinos. Saito vê a ameaça. Ambos lutam pelo bem, mas com armas diferentes. Uma é a espada embanhada de compaixão, a outra a lâmina nua do castigo. Essa dicotomia não é exclusiva da ficção. Ela ressoa com dilemas reais de justiça em nosso mundo. Devemos oferecer reabilitação a criminosos ou punição exemplar? A justiça deve ser cega ou precisa enxergar com os olhos de fogo? Saito acredita que o mal não se redime, ele se repete, e por isso deve ser cortado na raiz. Sua filosofia carrega ecos de um mundo brutal, onde leis muitas vezes falham, e a espada precisa decidir, mas até onde isso é justiça? E quando passa a ser execução sumária? E aí está a verdadeira provocação que Saito nos lança. Você confiaria seu senso de justiça a alguém que acredita que certas pessoas não merecem viver? Essa pergunta não se cala. Ela atravessa o tempo, os episódios e talvez até mesmo a sua consciência. Imagine um homem real de carne e osso e sangue derramado em nome do dever. Agora imagina esse mesmo homem transformado em lenda, moldado por traços de mangá e diálogos que ecoam ideais. Esse é Hajime Saito. Poucos personagens em Samurai X carregam tanta densidade histórica quanto Saito. Antes de ser o lobo solitário do anime, ele foi membro do lendário Senshigami, a força policial de elite do período Bakumatsu. E aqui começa a dualidade: o que é história e o que é interpretação. O verdadeiro Hajime Saito viveu, lutou, matou. Um samurai leal ao shogunato, frio e calculista. Sobreviveu ao fim da era dos samurais. Assumiu outros nomes, trabalhou como policial do governo Meiji, um traço que Atsuki manteve com fidelidade. Mas entre a realidade e o mangá, surgem as cores da ficção. No papel de Nobuhiro Atsuki, Saito ganha contornos quase filosóficos. Ele não é apenas um ex-samurai, é um símbolo, uma antítese viva de Kenshin. Enquanto Kenshin rejeita a espada que mata, Saito a empunha com convicção, sobre o lema implacável do Akusokuzan. Um lema que, na vida real, pode até ter ecoado nos corredores do Shinshigami, mas no mangá se torna mantra, ideologia e arma. E aqui que surge a pergunta: quando a ficção toma emprestada a história, ela está distorcendo ou iluminando? Na cultura popular, personagens como Saito ganham vida nova. A arte preenche as lacunas que os registros históricos deixaram em branco, e muitas vezes os personagens superam o homem. A ficção não é inimiga da história, pelo contrário, ela nos aproxima dela, nos faz sentir o peso dos dilemas de outra era e, mais importante, nos convida a pensar o que é mais importante, os fatos frios ou as ideias que eles inspiram. Saito, o personagem, talvez nunca tenha existido, mas Saito, o conceito, o executor da justiça fria, o sobrevivente do fim de uma era, ele vive em páginas, em telas e em debates sobre o que é certo ou errado em tempos de ruptura. A história criou o homem, a ficção o tornou eterno. 2 homens, 2 espadas, 2 mundos em colisão, mas o verdadeiro duelo está na alma.
O confronto entre Saito e Himura Kenshin é um dos mais marcantes de Samurai X, não apenas pelo embate físico, mas pelo que representa uma luta entre visões de mundo absolutamente opostas e perigosamente complementares. Kenshin acredita na redenção. Ele já matou, já foi o Batsai, o retalhador, mas agora carrega uma espada de lâmina invertida e um coração determinado a nunca mais tirar uma vida. Sua filosofia é a da reconstrução. O mundo, para Kenshin, ainda pode ser salvo e as pessoas também. Saito, ele não acredita em segundas chances. Para ele, o mal deve ser eliminado, não tolerado, não redimido, cortado. Sua filosofia não é de redenção, mas de prevenção. Onde Kenshin vê possibilidades, Saito vê ameaça. Onde Kenshin estende a mão, Saito desembanha a espada. Mas quem está certo? Será que uma sociedade baseada apenas na compaixão conseguiria sobreviver ao verdadeiro mal? Será que tolerar o intolerável é, por si só, um ato de injustiça? Ou será que seguir o caminho de Saito nos transforma em algo tão implacável quanto aquilo que queremos destruir? Ambos os caminhos têm um preço. Kenshin carrega o peso de suas escolhas passadas, vive assombrado pelas vidas que tirou e muitas vezes hesita diante do perigo. Já Saito carrega o fardo de eliminar o mal sem hesitar, mesmo que isso o torne solitário, temido e moralmente questionável. Eles se enfrentam, se desafiam e no fundo se completam. Porque uma sociedade que só mata, morre por dentro, mas uma que nunca pune, corre o risco de ser destruída por dentro. A tensão entre essas filosofias é o que mantém Samurai X tão vivo até hoje. É uma pergunta sem resposta fácil, e talvez por isso seja tão fascinante. Afinal, no mundo real, quem você gostaria de ter ao teu lado quando o mal bater à sua porta? O pacifista ou o executor? Somente os fortes sobrevivem. Para muitos, essa frase soa brutal. Para Saito, é apenas a realidade. Ele não enxerga o mundo como um lugar justo. Ele vê como um campo de batalha, constante, impiedoso e seletivo. Em sua filosofia, não há espaço para ilusões românticas sobre a bondade humana. Quem hesita morre. Quem acredita demais cai, quem é fraco é descartado. Sua visão carrega ecos claros de um darwinismo social, onde os mais aptos, não só fisicamente, mas moralmente resolutos, são os que permanecem de pé. Para Saito, a força não é apenas a habilidade de lutar, mas a coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo que isso signifique manchar as mãos. Mas será que isso é realismo ou apenas uma forma de cinismo travestido de sabedoria? Ao longo de Samurai X, vemos essa filosofia aplicada de forma quase cirúrgica. Saito não hesita em matar. Ele não perde tempo tentando convencer ou salvar alguém que já escolheu o caminho da maldade. Ele age rápido, direto e eficiente. Essa frieza, porém, não é gratuita. Ela vem de uma longa trajetória como membro do Shinsegumi, lutando em tempos onde a compaixão era um luxo que custava vidas, em guerras ideológicas como a transição do Japão feudal para a era Meiji. A sobrevivência realmente parecia pertencer aos que matavam mais rápido, ou aos que decidiam com menos piedade. Filosoficamente, Saito poderia ser comparado a pensadores como Thomas Robles, que via a sociedade como uma selva regida pela força, um lugar onde o homem é o lobo do homem. A própria alcunha de Saito, o lobo de Mibo, ressoa perfeitamente com essa ideia. Mas há também uma sombra de Nietzsche em sua postura. O desprezo pelos fracos, a exaltação da força de vontade, a ideia de que valores morais são construções frágeis, úteis para quem deseja controlar, mas inúteis para quem precisa sobreviver. A questão que fica é: essa filosofia funciona fora do campo de batalha? Saito sobreviveu à queda do regime que jurou proteger, adaptou-se, tornou-se policial, continuou matando, agora em nome da nova ordem. Para ele, a força é um fim e um meio. E isso levanta uma dúvida perturbadora. Será que no fundo a sociedade é mesmo sustentada por pessoas como Kenshin ou protegida por homens como Saito? A resposta talvez esteja entre os escombros do que chamamos de civilização. Ele não sorri, não pede desculpas e definitivamente não busca ser amado. Mas ainda assim, ele é o que muitos chamam de anti-herói. Ele não segue regras clássicas da nobreza, não faz discursos inspiradores, não hesita em matar, e mesmo assim, quando ele aparece em cena, nossos olhos o seguem, nossa atenção é dele, e nosso respeito também. Mas por quê?
talvez porque Saito seja o espelho de algo que muitos de nós tentamos esconder. A certeza de que o mundo nem sempre recompensa os bons, que a justiça muitas vezes precisa ser forjada com mãos sujas, e que princípios são importantes, mas sozinhos não constroem segurança. Saito desafia a ideia clássica do herói idealista. Ele não quer salvar o mundo, ele quer corrigir o que está errado, com eficiência, com frieza, com uma lógica própria que raramente cede ao sentimentalismo. Ele age não por glória, mas por dever. Vivemos em um mundo onde os mocinhos nem sempre vencem, onde políticos sorriem enquanto mentem, onde o certo e o errado nem sempre são claros. Nesse cenário, personagens como Saito nos atrai porque ele opera nessa mesma zona cinzenta, mas com algo que falta em tantos na vida real: propósito. Saito é coerente, letal, sim, impetuoso, sem dúvida, mas absolutamente fiel ao que acredita. Ele é o tipo de personagem que você teme, mas no fundo deseja ter por perto quando o caos se aproxima. Ele também nos lembra que não é preciso ser bonzinho para ser justo, que há virtude na firmeza, que há heroísmo no silêncio e que até mesmo nas sombras pode existir honra. Em um mundo saturado de heróis previsíveis, Saito brilha como um clarão escuro, paradoxal, instigante e inesquecível, porque ele representa o que nós não temos coragem de ser, mas, em certas noites, desejamos ser. Ele não é apenas um personagem, ele é um dilema vivo, um corte profundo na ideia de certo e errado. Em um mundo onde heróis hesitam e vilões se disfarçam de salvadores, ele surge como uma lâmina incômoda, porque ele faz o que ninguém quer fazer, e ainda assim permanece de pé. Ao longo desse vídeo, mergulhamos em sua filosofia brutal, sua origem real e ficcional, sua rivalidade com Kenshin e o seu legado como um dos anti-heróis mais complexos do anime. E o mais curioso, quanto mais tentamos encaixá-lo em um rótulo, mais ele escapa, porque Saito não cabe em preto e branco, ele é cinza, afiado. Hajime Saito não é um herói que a história celebra, ele é o que ela precisa para continuar existindo. Ele não sorri, mas sua espada ainda ecoa em quem ousa pensar sobre o que é justiça. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você, o que viu na sua? Agora eu quero saber de você. Entre o idealismo de Kenshin e o pragmatismo de Saito, de que lado você estaria? Se você curtiu essa análise profunda, se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais pessoas e me motiva a continuar trazendo reflexões como essa. E se você quiser apoiar ainda mais e ter acesso a conteúdos exclusivos e participar das decisões do canal, considere se tornar membro. Você também pode deixar ideias de novos temas aí nos comentários. Sua sugestão pode virar o próximo vídeo. Até mais e te vejo na minha tela.